Boa tarde a todos. Eu me chamo Laura Brito Barreto Maranhão, sou aluna de Medicina da Universidade Católica de Pernambuco e hoje vim apresentar o nosso relato de experiência que se intitula A Experiência na Investigação dos Óbitos Fetais e Infantis na Vigilância Epidemiológica da Captação à Reunião Ampliada. Então, esse trabalho foi desenvolvido junto com meus colegas, Ana Cecília principalmente, durante o rodízio curricular de saúde coletiva do 5º ano de medicina da Universidade Católica de Pernambuco, que acontece no Distrito Sanitário 1, mais especificamente na vigilância epidemiológica, e isso aconteceu agora em outubro, durante 5 semanas. Nele, nós vivenciamos todo o fluxo que foi adotado para a investigação dos óbitos fetais e infantis que eram adscritos nesse distrito, e esse fluxo ele ia desde a captação da notificação de óbito a uma reunião ampliada a nível central para avaliação das falhas no cuidado. E isso foi feito junto à coordenadora desse agravo no serviço. Então, como eu falei, a vivência principal foi dentro desse fluxo de investigação, e a primeira etapa desse fluxo de investigação é a chegada de qualquer documentação que mostre para a gente um óbito fetal ou infantil. Normalmente, isso vinha de uma unidade de saúde que prestou assistência a essa gestante ou de qualquer outra unidade que tenha feito essa notificação. Então, essa documentação que chegava no distrito, ela então passava pelos critérios de seleção, para a gente ver se essa notificação realmente era uma notificação a ser investigada, ou seja, se realmente tratava-se de um óbito fetal e não de um aborto, ou de um óbito infantil abaixo de 1 ano, que eram os óbitos investigados no distrito quando estávamos por lá. E, estando essa documentação dentro desses critérios que permitiam ela prosseguir a investigação dentro da vigilância epidemiológica, nós partíamos para a validação do endereço de residência dessa gestante. A validação do endereço de residência desse agravo era feito junto às USFs ou PACs que aparentavam ter a territorialização dessa área. Então, era uma forma de entender qual era a unidade de saúde responsável por essa gestante. E aí, quando entendíamos qual unidade de saúde ela era responsável por abranger essa gestante, abranger esse caso, nós, então, enviávamos a essa unidade de saúde uma ficha de investigação domiciliar, que é uma ficha que vai tentar buscar, junto a essa gestante e a unidade de saúde, maiores dados sobre o caso. Dados tanto ambulatoriais, quanto dados também de como aconteceu a vida dessa gestante. Então, o contexto em que ela está inserida, patologias prévias e outros dados de saúde e doença desse caso. Além disso, simultaneamente, nós também pedíamos à unidade de saúde que prestou assistência a essa gestante no momento do óbito fetal ou infantil, maiores dados sobre o caso, e essa era chamada ficha hospitalar. Tendo todos esses materiais, ou seja, ficha de investigação domiciliar, notificação e ficha hospitalar, isso era unido à declaração de óbito ou à declaração de nascido vivo, no caso dos óbitos infantis, e um resumo do caso, então, era realizado unindo todas as informações sobre o acontecido. Esse resumo produzido, então, ele era levado para discussão com uma reunião que poderia ser uma reunião ampliada ou uma reunião simplificada. No caso da reunião ampliada, que envolvia as equipes distritais, nós, do Distrito Sanitário 1, a equipe central governamental e as equipes de saúde que foram envolvidas nesse processo. E aí, posteriormente a essa reunião, era então produzida uma ficha síntese, que é uma ficha disponibilizada pelo Ministério da Saúde final, onde eram apontados quais foram as falhas na linha de cuidado dessa paciente. Então, identificando as falhas, nessa ficha também são propostas possíveis intervenções em território a serem feitas para modificação desse quadro e prevenção de novos casos. Então, no nosso período de estágio, nós realizamos a investigação de 4 óbitos fetais, um infantil, e um deles nós conseguimos concluir até a ficha síntese final.
Como aprendizados, nós vivenciamos intensamente a lista brasileira de evitabilidade de óbitos e observamos que todos os casos que recebemos, 100% dos óbitos aconteceram por falhas no acompanhamento à gestante, especificamente falhas de pré-natal, majoritariamente. Compreendemos as causas envolvidas nesse processo de óbito fetal e infantil e também o quanto o meio externo consegue ter interferência nesse processo de saúde e doença, e também o quanto isso é importante num contexto de SUS, de saúde coletiva e de prevenção e de promoção de saúde também. E conseguimos entender como ocorre essa conversão dos dados coletados em ações e planejamento em saúde, em estratégias práticas. Como desafios, tivemos a grande quantidade de fichas de notificação que tinham erros de preenchimento, que lentificavam o nosso processo de investigação, assim como fichas incompletas em campos essenciais, o que fazia com que fosse necessária a revisão da história múltiplas vezes e também contatos múltiplos com as unidades envolvidas. Além disso, também tinham fichas direcionadas de forma incorreta para o distrito, que precisavam ser redirecionadas, e também uma dificuldade na validação desses territórios junto às PACs e USFs, já que existia tanto uma territorialização incompleta, como também uma dificuldade de comunicação com as ACS ou enfermeiras dos territórios analisados. É isso, eu espero que tenha sido entendido corretamente. Estamos disponíveis para qualquer explanação maior. Obrigada.